Olá, eu sou a cientista Mary. Olá, eu sou a física M. No vídeo de hoje apresentaremos sobre fótons e espectro de linhas. Porém, para entendermos bem o que são fótons e sua relação com o espectro de linhas, precisamos de outros conceitos bases de química e física. Inicialmente, precisamos compreender o comportamento da luz, que por vezes se comporta como onda eletromagnética ou partícula. As ondas eletromagnéticas, como o próprio nome diz, são ondas originadas a partir da oscilação dos campos elétricos e magnéticos, se propagando no vácuo com velocidade de 300.000 km/h e em meios materiais com velocidade um pouco menor. Assim, são ondas tridimensionais e transversais, isso é, se propagam para todos os lados, transportando energia. Uma forma de visualizar esse efeito é imaginar o Sol, responsável por emitir ondas com praticamente todos os comprimentos e frequências. Porém, quando tomamos muito Sol, costumamos ouvir que devemos tomar cuidado, pois a radiação ultravioleta irá nos queimar. E isso ocorre pela capacidade das ondas com menor frequência transportar mais energia, ou calor, capaz de queimar a pele humana. Ok, mas e o comportamento de partícula? Bom, a luz pode se comportar como partícula de radiação e energia, isto é, fótons. Mas o que são fótons? Podemos definir fótons como partículas de radiação ou energia responsáveis por mediar a interação eletromagnética entre prótons e elétrons. Isso significa dizer que os fótons auxiliam na movimentação dos elétrons nas camadas atômicas, sendo mediadores na aproximação ou afastamento do elétron ao próton no núcleo. E essa movimentação nos subníveis ou nas camadas podem emitir ou absorver principalmente calor ou luz. E agora precisamos entender mais sobre essa movimentação nas camadas, e aqui precisamos entender mais sobre o modelo atômico de Bohr. O físico dinamarquês Niels Henri David Bohr, que nasceu em 1885, continuou o trabalho realizado pelo químico-físico neozelandês Ernest Rutherford. Por isso, o modelo atômico atual é conhecido principalmente como Rutherford-Bohr. Dessa forma, o trabalho realizado por Bohr preencheu algumas lacunas deixadas pelo seu antecessor, como o comportamento diferente do hidrogênio em relação aos outros átomos. Assim, seu modelo atômico apresenta os elétrons em órbitas, definidas ao redor de um pequeno núcleo em que se localizam os prótons e nêutrons. Tais órbitas são conhecidas como camadas eletrônicas ou níveis de energia, sendo 7 bem definidas e denominadas de K, L, M, N, O, P e Q. Logo, alguns pontos em sua teoria são importantíssimos para compreender o espectro de linhas. Sendo que seus primeiros postulados para o entendimento dos conceitos apresentados nesse vídeo são: primeiro, os elétrons percorrem órbitas circulares ao redor do núcleo, que são as órbitas estacionárias. Segundo, os elétrons não absorvem nem emitem energia ao descreverem uma órbita estacionária. A energia é constante. Terceiro, os elétrons são capazes de ocupar apenas camadas definidas de energia de acordo com a órbita estacionária em que se encontram, não ocupando estados indeterminados. E ao mudarem de uma órbita estacionária para outra, ele absorve ou libera energia. Portanto, ao liberar energia, o elétron salta para uma órbita mais próxima do núcleo, e ao absorver energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Bom, e ao dizer sobre liberação e absorção de energia, digo sobre liberação e absorção de fótons, que dependendo das circunstâncias podem ser liberados em forma de calor ou luz, por exemplo. Ok, relembrando os conceitos apresentados por Bohr, precisamos entender um pouco sobre o espectro eletromagnético para entendermos sobre o espectro de linhas. O espectro eletromagnético é a escala de radiação eletromagnética em que estão representados os 7 tipos de ondas eletromagnéticas, sendo contínuo e demonstrando uma representação de menor frequência para maior frequência, ou de maior comprimento de onda para menor comprimento. E nesse ponto, há uma consideração importante a ser destacada.
Quando falamos de ondas eletromagnéticas de baixa frequência, falamos de ondas que transportam pouca radiação. Isso significa que são ondas que não oferecem riscos aos seres vivos, diferentemente das ondas com alta frequência, pois transportam muita radiação, com maior poder de penetração e, consequentemente, com maiores riscos de serem prejudiciais aos seres vivos. Por essa razão, há uma série de cuidados médicos ao realizarmos raio-x e uma preocupação governamental em torno da geração de energia nuclear. Mas o que realmente nos interessa nesse momento de estudo é o espectro visível, composto por uma porção de espectro eletromagnético, cuja radiação é composta por fótons capazes de sensibilizar o olho humano. Por tal razão, é chamada de luz visível, e em relação aos demais tipos de onda, é um intervalo de comprimento de onda relativamente pequeno. Portanto, compreender tal espectro é de suma importância para compreender o espectro de linhas, ou atômico, pois é relevante lembrar que esse espectro é constante. Por sinal, normalmente é possível observar um certo degradê em relação às cores. Entretanto, ao falarmos do espectro atômico, nos referimos especificamente a um átomo, pois os comprimentos de onda liberados por cada um será específico de acordo com a quantidade específica de energia em suas camadas. Conforme a ideia, cada átomo é capaz de emitir ou absorver radiação, porém, somente em algumas frequências específicas, o que significa que cada emissão é característica de cada material e não constante, como no espectro visível. Isso significa também que cada elemento tem o seu próprio espectro de acordo com suas emissões, e esse espectro é denominado espectro de linhas. Assim, as linhas representam quando um elétron muda para o nível mais baixo, emitindo um fóton com comprimento de onda definido. Por exemplo, a imagem ao lado indica que o hidrogênio emite fótons com comprimento de onda das cores abaixo ao pularem de uma camada mais afastada para uma camada. Vale citar que cada elemento possui seu próprio espectro de linhas, sendo esse exclusivo do hidrogênio. Logo, é possível determinar um elemento da tabela periódica a partir do seu espectro de linhas, ou seja, das suas emissões e absorções. Por fim, é interessante saber que algumas equações podem ser utilizadas para definir qual o comprimento da onda, isto é, qual a cor da luz emitida pelo fóton. Inicialmente, temos a equação de Balmer-Rydberg, utilizada para definir o espectro de emissão, visível ou não, em que a variável lambda é o comprimento da onda. O RH é a constante de Rydberg, sendo aproximadamente 1,097 vezes 10 elevado a 7, e os n's equivalem às camadas envolvidas na equação, sendo N1 menor que N2. Utilizando essa fórmula, é possível obter o comprimento da onda emitida pelo fóton ao elétron passar de uma camada para outra. Nesse caso, por exemplo, ao passar da camada 3 para 2, obtém-se uma onda de comprimento igual a 657 nanômetros, isto é, a cor vermelha. Além dessa equação, pode-se calcular por meio da equação que determina a quantidade de energia do fóton, utilizando a constante de Planck. Assim, E equivale à energia do fóton, que é extremamente pequena. Por isso, para percebermos a luz, é necessário muitos e muitos fótons. Por sinal, por essa razão, raramente usamos a palavra fóton no singular. Ademais, H é a constante de Planck, aproximadamente 6,6 vezes 10 elevado a menos 24. E F é a frequência. O C, que é a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 elevado a 8, e lambda como o comprimento da onda. A partir dessa equação é possível determinar a energia do fóton ou o comprimento da onda e frequência para saber sua cor. Antes de finalizarmos, é interessante observar rapidamente os diferentes espectros de linhas de cada elemento, sendo possível notar como alguns elementos emitem fótons com mais variações no comprimento de onda do espectro de linhas e outros menos, sendo o que o hidrogênio é considerado mais simples, tendo apenas um elétron em órbita de um próton. Esperamos ter ajudado na compreensão de fótons e espectro visível. Obrigada pela atenção e bons estudos!